Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Abreu, eu sou psicóloga, eu sou especialista em transtorno de personalidade narcisista e sou terapeuta dos esquemas. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre a dúvida que eu vejo pairar e ser muito discutida na internet. Existe cura para o transtorno de personalidade narcisista? Mas antes da gente começar o vídeo, eu peço gentilmente que você ative o sininho de notificação e deixe seu comentário aqui abaixo, que eu vou adorar saber o que você pensa, tá? Eu acho importante, antes da gente falar sobre cura, vocês entenderem um pouco melhor o que é um transtorno de personalidade, porque eu percebo que muitas pessoas acreditam que só existe um transtorno de personalidade que é muito difundido na mídia e na internet como a psicopatia, tá? Como se todos os transtornos de personalidade se resumisse apenas à psicopatia, que dentro do grupo de transtornos de personalidade é conhecido como transtorno de personalidade antissocial. Então, nem tudo se resume ao transtorno de personalidade antissocial, tá? Que é conhecido como pessoas psicopatas que assassinam, que são serial killers e que são altamente perigosos. Dentro do DSM-5 existem 10 tipos de transtorno de personalidade. Tem o cluster A, o cluster B e o cluster C. E eu posso falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Então, dentro do DSM-5, esses transtornos de personalidade, eles faziam parte do eixo 1, então eles deixaram de fazer parte do eixo 1 para fazerem parte do eixo 2, que seriam esses transtornos de personalidade. Então, eu quero mais uma vez desmistificar esse estigma. Nem tudo se resume a um único transtorno de personalidade, que é a psicopatia, que é o transtorno de personalidade antissocial. Eu não quero que no meu canal vocês recebam a informação e que eu passe a conotação de que quem tem um transtorno de personalidade é alguém muito perigoso. É alguém que vai gerar prejuízos propositalmente na vida das pessoas, que vai causar danos irreparáveis na vida das pessoas de alguma maneira, tá? Então, primeiro ponto, vamos trabalhar esse estigma. Ok, Kelly, mas o que é um transtorno de personalidade? Pessoal, o transtorno de personalidade é um funcionamento mais estável e mais global da personalidade de um indivíduo. É um padrão persistente da experiência interna e de comportamento daquela pessoa. Geralmente, o que é considerado dentro do DSM-5 um transtorno de personalidade narcisista é aquela pessoa que desvia consideravelmente do que é esperado culturalmente. E a pessoa, para ser diagnosticada com transtorno de personalidade, seja ele transtorno de personalidade dependente, esquizoide, evitativa, obsessiva, obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ou narcisista, ou antissocial, ou borderline, duas ou mais áreas da vida do indivíduo precisa ser afetada, tá? A primeira delas afeta muito a cognição, ou seja, a forma que a pessoa pensa sobre ela, sobre o mundo, e sobre as outras pessoas é de uma forma mais rígida, tá? A segunda área que afeta a área da afetividade, ou seja, a afetividade ela tem a ver com a variedade
e a intensidade, ou seja, da adequação da resposta emocional do outro. É aquela pessoa que tem um comportamento social com os outros e com ela mesma e tem um baixíssimo controle de impulso, tá? São pessoas que não conseguem se autorregular emocionalmente. Ele vai ter aquela afetividade muito acentuada, tá? Ou vai sentir, ou não vai conseguir manejar as emoções de uma forma adaptativa, tanto raiva, tristeza, angústia. Então, a segunda coisa que a gente precisa observar é a questão da afetividade, como essa pessoa ela lida com os afetos. E essa afetividade ela tem a ver com a intensidade, tá? E a adequação da resposta emocional daquela pessoa com funcionamento interpessoal e com controle de impulsos. A pessoa que tem um tipo de transtorno de personalidade, ela vai ter baixo controle da impulsividade, das emoções, ela pode sentir a raiva de uma forma muito intensa, ou pode ter dificuldade de sentir as emoções. Então, isso vai variar de acordo com cada transtorno de personalidade, ok? Que, como eu disse anteriormente, são 10. E quando se trata de personalidade, a gente observa que nas relações interpessoais, esse padrão ele é persistente e ele também é inflexível. A pessoa que tem o transtorno de personalidade são pessoas que têm o pensamento de tudo ou nada, 880, é ou não é, né? Ela tem essa inflexibilidade cognitiva. E esse padrão ele gera muito sofrimento, ele gera um sofrimento significativo na vida da pessoa e principalmente na vida das pessoas que convivem com pessoas que têm transtorno de personalidade. E dentro, quando a gente fala de transtornos de personalidade, pessoal, a gente está falando também de um espectro, tá? Existem pessoas que têm um transtorno de personalidade e têm uma vida laboral. A maioria das pessoas que têm transtorno de personalidade tem uma vida normal. Não são pessoas perigosas, não são pessoas que precisam ser retiradas da sociedade. Talvez você convive com uma pessoa que tem transtorno de personalidade e nem sabe. Pessoal, e esses elementos, eles são fundamentais para a gente entender a diferença, né, de uma característica, um traço de personalidade do que é um transtorno. Como eu disse anteriormente, existe um espectro. Às vezes a pessoa ela tem um traço de um transtorno de personalidade, mas que não preenche todos os critérios. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Como é que funciona? A gente precisa considerar assim um espectro. Não quer dizer que uma pessoa ela é um pouco mais rígida, mais perfeccionista em determinadas situações ou na forma que ela organiza as coisas, na forma que ela interage com os outros, que ela preenche um critério de transtorno de personalidade. Para preencher um critério de transtorno de personalidade, essa pessoa, essas características de personalidade, o que vai variar ali para identificar se é um transtorno ou não, é a intensidade, tá? Desses comportamentos, dessa cognição, dessa forma de agir, a inflexibilidade cognitiva, tá? E que é, na verdade, aquele padrão, esse padrão de funcionar que torna essa personalidade disfuncional, tá? Então, não é a característica isolada em si. Mais uma vez, você pode conhecer alguém metódico, você pode conhecer alguém rígido, você pode conhecer alguém um pouco mais evitativo, mas não são essas características isoladas que vai classificar se uma pessoa ela tem ou não um transtorno de personalidade. Lembrando, o que que vai fazer com que a gente identifique um padrão de funcionamento ou um transtorno de personalidade? Mais uma vez, a intensidade, a inflexibilidade,
principalmente essas duas características que tornam a relação com ela e com o outro disfuncional. Pessoal, e dentro do grupo de transtornos de personalidade, inclui também o transtorno de personalidade narcisista, a gente começa a observar e diagnosticar esse padrão de funcionamento mais rígido, mais intenso, essa inflexibilidade cognitiva, principalmente ali no início da adolescência ou no final da adolescência, e se manifesta mesmo no final da fase adulta ali, da migração entre adolescência e fase adulta. É muito por isso que a maioria dos transtornos de personalidade, eles são diagnosticados tardiamente por essa questão. A gente não pode nunca virar e falar para uma criança, um adolescente, que não, você tem esse transtorno de personalidade. Não, você pode ter características que podem vir a ser, mas tudo vai depender daquilo que eu falei anteriormente. E no que diz respeito ao tratamento de transtornos de personalidade, e aqui eu estou focando também no transtorno de personalidade narcisista, mas falando no geral, tá? O método mais eficaz é a terapia. A terapia, ela vai auxiliar o indivíduo a flexibilizar esse funcionamento dele, a ter mais consciências desses padrões desadaptativos, a aprender a lidar com a impulsividade, com a falta de manejo das próprias emoções. Vai ser ensinado para esse paciente a autorregulação emocional, e é claro que, dependendo do caso e da intensidade do transtorno de personalidade, pode ser sim associado à terapia medicamentosa para o controle dos impulsos. Às vezes, a pessoa que tem ali um padrão mais rígido de funcionar, dependendo do transtorno de personalidade, ela pode ser mais impulsiva. Pode ser pessoas que tomam decisões no calor do momento, mesmo porque eles têm uma clivagem, ele tem um pensamento preto e branco, ou é ou não é, ou 8 ou 80. Então, a medicação, ela vai servir para esse controle de impulsos, mas geralmente o tratamento principal para, e eu estou falando dos 10 transtornos de personalidade, principalmente narcisista aqui, é a terapia, tá? A terapia vai estar ajudando muito no autocontrole, no autodesenvolvimento, da pessoa com transtorno de personalidade e principalmente ajudá-los a se autorregular emocionalmente. Quando se fala em tratamento de transtornos de personalidade, o principal tratamento é a psicoterapia, tá? A psicoterapia, ela vai ser essencial no processo de mudança, da pessoa que busca tratamento. E é claro, pode ser associado à terapia medicamentosa, até mesmo para tratar transtornos associados ao transtorno de personalidade, que é um jeito de funcionar da pessoa. Então, é muito comum pacientes com transtornos de personalidade vir com transtornos mentais associados, depressão, ansiedade, trauma complexo, transtorno de ansiedade generalizada, pânico. E o tratamento, com a psicoterapia baseia-se em uma forma de mudança cognitiva mesmo. Em relação às emoções, a gente vai estar ensinando o paciente a fazer uma releitura dos seus comportamentos, ter uma conscientização maior dos seus comportamentos e um maior entendimento do seu funcionamento. Não se esqueça, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, a terapia, principalmente a terapia dos esquemas, ela foi desenvolvida para tratar transtornos de personalidade, vai fazer com que o indivíduo ele consiga entender quais as necessidades emocionais não foram atendidas, quais os esquemas foram desenvolvidos, como que esses esquemas implicam em distorções cognitivas da realidade, e vai ajudá-los a se autorregular emocionalmente, tá? E pessoal,
quanto mais a gente entender e a gente falar sobre transtornos de personalidade, que não se resume a um transtorno, que é o transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, inclusive narcisistas são encaixados nesse único transtorno de personalidade. Quanto mais a gente falar, mais as pessoas podem se sentir à vontade para procurar ajuda, menos estigmatizada essas pessoas elas se sentem. E a partir do momento que elas pedem ajuda, vai impactar diretamente na saúde e na qualidade de vida dessa pessoa. Porque sim, a pessoa que tem um transtorno de personalidade, independente se é do cluster A, do grupo B, do grupo C, a pessoa sim, ela sofre significativamente e causa um prejuízo enorme na vida delas, na qualidade de vida das mesmas e na forma que ela lida com o outro. Por isso a importância do entendimento não estigmatizado, tá? Porque quando se trata de características de personalidade, a pessoa ela lê o outro e estigmatiza o outro por apenas traços de personalidade, o que não definem ela como um todo. Exemplo, é muito comum a pessoa, no momento de descontrole emocional, ela ser rotulada, como louca, não, ou você é assim mesmo, você não vai mudar, você tem um temperamento forte, ou você é desequilibrada, e isso não define ninguém. Isso são características, e quando se trata de transtorno de personalidade, é um jeito da pessoa funcionar e que de forma alguma pode ser definidora de quem ela é. E isso é apenas um lado da pessoa, que sim, pode ser, essas características elas podem ser amenizadas, pode proporcionar mais qualidade de vida para a pessoa que está em sofrimento e para as pessoas que convivem à sua volta, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam, procure ajuda, por mais que as pessoas façam acreditar que você não tem solução, porque autoconhecimento liberta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.